Vamos falar então sobre a classificação das vias, já que nós estamos falando já sobre elas. As vias podem ser classificadas em aferentes, eferentes e de associação. Parece até os neurônios. Só que neurônios, um conjunto de neurônios com aqueles tecidos conjuntivos, epineuro, peri, endoneuro, formam os nervos. Então, nós estamos falando aqui sobre os nervos. No caso das vias aferentes, os nervos trazem informações para o sistema nervoso central, ou seja, eles capturam aquelas informações periféricas, sejam do meio externo ou do meio interno, levam para o sistema nervoso central. São vias aferentes, ascendentes ou sensitivas. Já as vias eferentes levam a resposta ao órgão efetor ou efetuador, que seja um músculo, glândula ou outro neurônio. São as eferentes ou descendentes ou motoras. E as vias de associação? Estas vias de associação analisam as informações, armazenam-nas na forma de memória, elaboram padrões de resposta ou geram respostas espontâneas. São aquelas semelhantes aos neurônios de associação. Elas formam uma memória e quando vier aquela informação, ela já libera a resposta para ser mais rápida. Quanto mais neurônio de associação, mais específica será a resposta, mais desenvolvido será o sistema nervoso. Vamos então estudar cada uma delas. As vias aferentes do sistema nervoso. É importante sabermos que elas levam aos centros nervosos suprassegmentares os impulsos nervosos originados em receptores periféricos. Disso nós já sabemos. Agora, nós precisamos só lembrar que lá na periferia nós temos receptores específicos. E esses receptores, olha só, desenhadozinhos aqui, por exemplo, o receptor A é o do tato, esse B é o de pressão, o C é o da dor, o D é o plexo nervoso capilar, o E é o receptor do frio, o F é do calor. Por exemplo, do frio é Krause, o do calor Ruffini, aí tem o da pressão Pacini, assim por diante. Eles têm nomes específicos e funcionam assim. Quando o estímulo chega, se aquele estímulo é de dor, ele vai para onde? Para o receptor de dor. Se está muito frio, quem vai ser estimulado é o receptor do frio. E assim por diante. Então, cada receptor desse recebe e emite uma informação específica para o centro nervoso. Então, da periferia destes receptores adiante. Por isso, a informação aferente. Pois bem, as vias aferentes podem ser inconscientes ou conscientes. Quando elas forem inconscientes, elas serão constituídas apenas por dois neurônios, o neurônio 1 e o neurônio 2. Quando elas forem conscientes, elas passam por esse mesmo neurônio 1, por esse 2 e por esse 3, que é a conscientização. Só um lembrete, cada uma dessas vias, esses neurônios passam por locais específicos que a gente já viu em algumas circunstâncias. Já viu lá no músculo de Penfield, já viu no Brodmann e assim por diante. Pois bem, vamos falar especificamente desses neurônios. O neurônio 1, é importante saber sobre ele que ele está presente. De onde é que parte exatamente o neurônio 1? Está aqui ele, olha só, o neurônio 1. First order neuron, o aferente, esse primeiro neurônio aqui. Onde é que esse carinha aqui fica? Bem se vê, ó, dá para ver pela figura, que ele está no gânglio sensitivo, fora do sistema nervoso central, fora, né? Medula aqui dentro, está fora do sistema nervoso central. Ele é do tipo, ó, pseudo-unipolar. O axôniozinho dele é como se fosse aqui um T, com um prolongamento periférico para o receptor central, penetrando na medula, sistema nervoso central, por uma raizinha, ó, dorsal dos nervos espinhais, ou também pode ser de nervo craniano. Quando eu falar em neurônio motor, você já vai ter isso aqui, neurônio motor 1, no caso, neurônio 1, você vai já ter essa ideia aqui que nós estamos passando para você. Aliás, pode ser o motor ou sensitivo. Quando a gente chegar lá em motor, a gente especifica mais. Mais especificamente aqui é via aferente. O neurônio 2, que é a continuação, ele faz sinapse aqui com o neurônio 1. O neurônio 2, você observa ele aqui, ó. Veio aqui o neurônio 1, fez sinapse, ó. Tá aqui o neurôniozinho 2. Ele está na coluna posterior, tá aqui ela, ó, é a mais fechadinha.
da medula ou em núcleos dos nervos cranianos do tronco encefálico. Ele origina axônios que cruzam o plano mediano e entram na formação de um trato ou leminisco. Quando eu falar em trato ou leminisco, você vai entender que é um conjunto, um feixe de axônios. Então tá aqui, toda vida que eu falar para você do neurônio 2, você vai se lembrar dessa figurinha aqui. E o neurônio 3, professora? Neurônio 3 está aqui, ó. Passamos lá do 1, está aqui o 1, está aqui o 2, está aqui a continuaçãozinha do 2, e este é o neurônio 3. Quando a via for consciente, lembra? Vai estar no tálamo e origina um axônio que chega ao córtex por uma radiação talâmica. E aí aqui sim chega no córtex e é conscientizado. Então você vai ter vias que será constituída apenas pelos neurônios 1 e 2 e vias conscientes que terá o neurônio 3. Para você saber, é consciente, já tem o neurônio 3, é inconsciente, tem só até o neurônio 2. De uma forma geral, esses neurônios passam por essas localizações que nós estamos dizendo. Portanto, quando formos descrever as vias aferentes de uma forma mais específica, você já vai ter essa ideia em mente, a gente não vai precisar explicar mais com tantos detalhes. Vamos conversar um pouco sobre as vias aferentes. Sobre as vias aferentes, que nós já falamos que são aquelas ascendentes, ou seja, aquelas que vão do meio para o cérebro. Nós podemos destacá-las em vias ascendentes do funículo anterior, do funículo lateral da medula e sobre também os fascículos grácil e cuneiforme. Vamos conversar um pouco sobre o funículo anterior da medula. Neste caso, nós estaremos falando sobre o trato espinotalâmico anterior. Nós já conversamos com vocês que o nome do trato ou do funículo, se for o caso, fala exatamente de onde vem e para onde vai. Veja bem, espino da parte da medula, talâmico para o tálamo anterior. Então, na parte anterior aqui da medula para o tálamo. Esse trato tem a sua caminhada, vamos dizer assim. Então, de onde vem esse trato? A origem dele é na coluna posterior da medula. A gente pode, inclusive, observar aqui nessa figurinha. Coluna posterior da medula. E para onde esse trato vai? Qual é o trajeto dele? Você observa que é um trajeto cruzado. E nós conversamos que a questão de ser cruzado significa cruzado, ou que cruza, ou que decursa, ou que atravessa de ponta a ponta. Significa que se houver uma lesão antes desse cruzamento, a repercussão é do mesmo lado. Se houver uma lesão depois desse cruzamento, a repercussão é contralateral. Então, por isso que a gente diz aqui nesse caso, esse trato é um trato cruzado. Então, olha, ele vai de um lado anterior e atravessa para o outro. E onde é que se localiza? Localiza no funículo anterior, né? Tá aqui, como a gente disse para você, espino anterior, funículo anterior. E onde é que ele termina? Ele termina aqui no tálamo. Quando a gente fala para vocês tálamo, então nós temos 3 neurônios. O segundo neurônio é se não ficasse no tálamo. Como tem 3 neurônios, vai para o tálamo. Então, o primeiro neurônio localiza-se nos gânglios espinhais. Aqui, ó, os gânglios espinhais. O segundo neurônio já está aqui no corno posterior da medula. Passa direto pelos leminiscos, que são conjuntos de axônios, e vão terminar aqui no tálamo. O terceiro neurônio termina no tálamo. E qual a função desse trato espinotalâmico anterior? A função dele é falar sobre o tato protopático e pressão. Por exemplo, quando você empurra o seu polegar na pele, então isso é uma pressão. O tato protopático é aquele que é pouco discriminativo, que é um tato mais grosseiro. Agora vamos falar sobre as vias ascendentes do funículo lateral. Nós conversamos sobre a anterior, agora vamos conversar sobre a lateral. Sobre a lateral, nós subdividimos em 3 tratos: o espino talâmico lateral, o posterior, aqui o espino cerebelar posterior, e o espino cerebelar anterior. Vamos conversar primeiro sobre o trato espino talâmico lateral. Neste caso, o trato espino talâmico lateral tem sua origem na coluna posterior, como a gente também pode observar aqui, na coluna posterior da medula. E o trajeto dele na medula também é cruzado, como você também pode observar, um trajeto cruzado.
Ou seja, se houver lesão anterior, aqui antes desse cruzamento, a repercussão é do mesmo lado da lesão. Se houver uma lesão depois desse cruzamento, a partir dele, as repercussões serão do lado contrário, contralaterais à lesão. Onde está esse trato? Esse trato está no funículo lateral da medula, como você pode observar aqui na figurinha. Funículo lateral da medula. E onde ele termina? Termina no tálamo. Opa, tálamo, algo importante para nós. 3 neurônios. O primeiro neurônio dele começa no gânglio sensitivo espinhal, na parte lateral. Depois, vai para o corno posterior da medula, depois que cruza, passa aqui pelo leminísco espinhal e termina no tálamo. Qual a função desse trato? Ele está responsável pela temperatura e dor. Em relação a espino cerebelar posterior, espino posterior, região posterior e cerebelo. Então, vamos observar. Qual é a origem desse trato? A origem dele é na coluna posterior, diretamente nela, através do nervo torácico. Aqui está, parte posterior e vai ascendendo. Vai ascendendo pelas regiões aqui da medula, ascende pelo tronco cerebral e ele termina, vai continuando de uma forma direta e termina exatamente aqui no bulbo. O trajeto dele é um trajeto direto, como nós observamos, ou seja, não há decusação, ele é direto, esse vermelhinho que nós estamos falando sobre, e ele se localiza no funículo lateral. Aí ele termina onde? Termina, como a gente disse para você, no paleocerebelo. E que função tem o espino cerebelar posterior? Propriocepção inconsciente. E para concluir as vias ascendentes do funículo lateral, vamos para o trato espino-cerebelar anterior. Espino anterior, parte anterior da medula e termina no cerebelo. De onde se origina? Agora nós estamos falando desse verdinho. De onde se origina? A origem dele, do trato espino-cerebelar anterior, também é na coluna posterior e na substância cinzenta intermédia, nessa regiãozinha intermediária onde ficam os neurônios internunciais. Exatamente aqui, ó. Essa partezinha azul. E a gente já pode observar lá que ele vai cruzar, ele vai fazer essa decussaçãozinha aqui. Vamos observar, então, que o trajeto dele na medula é cruzado, mas ele também tem menos fibras diretas. Então, ele cruza, ó, cruza aqui, mas aqui não está muito mostrando, mas ele tem também umas fibrazinhas diretas, mas são menos características. Onde ele está localizado? Logicamente, no funículo lateral da medula. E onde ele termina? Também, como o anterior, aqui no paleocerebelo, essas raizinhas, essas fibras aqui vermelhinhas. E qual a função do espino cerebelar anterior? Ele tem a função também de propriocepção inconsciente, mas também ele faz uma espécie de feedback, neurofeedback. Ele faz uma detecção dos níveis da atividade do trato córtico espinhal. E sobre os fascículos gráfico-cuneiformes. Nós já conversamos que fascículos é um conjunto de fibras nervosas, no nosso caso aqui, que vão ascendendo. Qual a origem desses fascículos gráfico-cuneiforme? No gânglio espinhal da raiz dorsal da medula. Aqui está, gânglio sensitivo ou dorsal. Aqui está os núcleos, a eminência, o início desse fascículo. O trajeto deles na medula é um trajeto direto, ou seja, aqui, não havendo aqui decussação, ele vai ascendendo aqui sem cruzar para a região posterior. E onde estão localizados? Estão localizados, como a gente pode ver também, ó, aqui no funículo posterior da medula. Onde terminam? Terminam nos núcleos gráfico-cuneiforme, aqui na região do bulbo. E qual a função deles? É o tato epicrítico ou discriminativo, ou seja, aquele mais preciso, que dá mais informações. Vamos agora para mais uma perguntinha para ver se a gente está afiado. As alterações do trato espinotalâmico comprometem a seguinte função. É coordenação motora fina? Não, isso está lá no cerebelo. Deglutição e vocalização? Não, isso aqui vai fazer parte dos nervos cranianos. Sensibilidade térmica e dolorosa do corpo?
Exatamente essa. Então, questão 2, opção correta, opção C. Controle da postura, posição da cabeça e movimentos do olho. Não, essas são as vias extrapiramidais. E nenhuma das alternativas também não é correta, porque é a alternativa C. Portanto, questão 2, correta, alternativa C.